louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com brados de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs, reunimos-nos para celebrar a Eucaristia. Damos graças a Deus. Vamos ter presente na nossa oração, na nossa Eucaristia, as intenções que trazemos no nosso coração. Também as pessoas que se confiam à nossa oração, os nossos irmãos que nos acompanham pelos meios de comunicação e ainda o Santo Padre nesta viagem apostólica. Em tempo pascal, reconheçamos a vida de Jesus e ao mesmo tempo que Ele é a nossa luz, a luz do mundo. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que em tantos momentos da nossa vida nos deixamos envolver pelas trevas. Por isso pedimos perdão ao Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Oremos.
Senhor, que pelo mistério pascal de Cristo restaurastes a dignidade da natureza humana e lhe destes a nova esperança da ressurreição, fazei-nos viver em amor constante o mistério que anualmente celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o sumo sacerdote e todo o seu grupo, isto é, o partido dos saduceus, enfurecidos contra os apóstolos, mandaram-nos prender e meteram-nos na cadeia pública. Mas, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse-lhes: Ide apresentar-vos no templo, a anunciar ao povo todas estas palavras de vida. Tendo ouvido isto, eles entraram no templo de madrugada e começaram a ensinar. Entretanto, chegou o sumo sacerdote com o seu grupo. Convocaram o sinédrio e todos os senados dos israelitas e mandaram buscar os apóstolos à cadeia. Os guardas foram lá, mas não os encontraram na prisão. E voltaram para avisar: encontramos a cadeia fechada, com toda a segurança, e os guardas de sentinela à porta. Abrimos-la, mas não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem estas palavras, o comandante do templo e os príncipes dos sacerdotes ficaram muito perplexos, perguntando entre si o que se tinha passado com os presos. Entretanto, veio alguém comunicar-lhes: os homens que metestes na cadeia estão no templo a ensinar o povo. Então, o comandante do templo foi lá com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque tinham receio de serem apedrejados pelo povo. Palavra do Senhor. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O pobre clamou, o Senhor ouviu. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O pobre clamou, o Senhor ouviu.
voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou de todas as angústias. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito. Quem acredita nele tem a vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Irmãos e irmãs, dirijo uma palavra fraterna e cordial a quantos estamos aqui presentes no santuário, em peregrinação, mas também a todos os que, impossibilitados de participar presencialmente na Eucaristia, nos acompanham pelos meios de comunicação social, nomeadamente os nossos irmãos mais idosos e doentes que connosco celebram a Eucaristia. Também hoje, no dia em que o Sr. Padre António Maria celebra o dom da vida nos seus 86 anos. Bendigamos ao Senhor pela vida e pelo ministério que Deus lhe concedeu. Unimo-nos ao Santo Padre, o Papa Leão XIV, nesta viagem apostólica, para que a sua presença seja sinal de esperança para os povos que o acolhem e possa levar-lhes também na sua bagagem espiritual o desejo pelo dom da paz. Irmãos e irmãs, o tempo pascal é solenemente marcado pela ação evangelizadora da Igreja nascente. Somos como que arrastados para a beleza, profundidade e intensidade com que nos são descritos os pormenores que conduzem os passos dos apóstolos. É surpreendente ver os atos, ou seja, a ação do Espírito Santo naqueles homens simples e as maravilhas que através deles são realizadas. Acompanhemos a palavra que a liturgia nos oferece neste dia. A primeira leitura descreve-nos como a força e o desejo de poder e o controlo ficam aquém da força do Espírito. Os apóstolos, forçados à prisão por uma mistura de fúria e inveja da parte do sumo sacerdote e seus partidários, revelam o medo e insegurança do que não podiam controlar. Após a libertação pelo anjo do Senhor, os apóstolos recebem o mandato e de apresentar-vos no templo a anunciar ao povo todas estas palavras de vida. É espantosa a coragem, a força e a alegria dos apóstolos. Da prisão passam à libertação e desta vez não fogem nem se fecham em casa. Vão para o templo e continuam a anunciar. Parece que a força do Evangelho reside na fidelidade ao seu anúncio. Que grande desafio para nós que queremos seguir Jesus. Em muitos momentos, o Papa Francisco desafiou os cristãos a abrirem-se às surpresas do Espírito. E a palavra que escutamos continua atual porque vivemos num mundo do qual somos parte integrante que teima em fechar-se aos sinais de vida, que vive ensurdecido e amedrontado com o que não controla e que muitas vezes nos quer aprisionar. Irmãos e irmãs, não basta que fiquemos a ver, ouvir e a lamentar. Precisamos todos de passar ao anúncio, isto é, de experimentarmos na nossa vida esta força de Deus e a testemunharmos sem medos e sem nos acobardarmos ao politicamente correto, a força do Deus vivo, do Deus que dá vida e do Deus que nos quer vivos. Irmãos e irmãs, muitas vezes corremos atrás de tantos pormenores para tentar viver da fé. Vivemos preocupados por esta e aquela razão. Tentamos justificar, tentamos reproduzir, queremos inovar, ser criativos, ou seja, perdemo-nos nos pormenores, correndo o risco de deixar passar o por maior. Deus ama-te e quer salvar-te. O Evangelho é uma catequese que Jesus faz a Nicodemos e porque a Nicodemos a cada um de nós. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho. Deu o seu Filho ao mundo. Deu-nos a nós, hoje aqui reunidos em Eucaristia, o seu Filho Jesus,
para termos vida eterna. E deu-nos o seu Filho não para condenar, mas para salvar o mundo. Deu o seu Filho, enviou-o para morrer na cruz. Sempre que olhamos um crucifixo, encontramos amor. Por isso, pode ser bastante útil para nós, para a nossa caminhada espiritual e até para as nossas famílias, que tenhamos um crucifixo à vista na nossa casa, para que o olhemos em silêncio e sempre que os nossos olhos se cruzam com o crucifixo, vejamos a história de amor onde estamos inseridos e que somos chamados a viver e a testemunhar. A segunda parte do Evangelho refere a luta permanente e existente entre a luz e as trevas. A luz de Cristo na nossa vida põe termo à escuridão interior a que facilmente nos habituamos. Sabemos todos por experiência que quando estamos na escuridão, a luz fere-nos o olhar porque nos habituamos a viver nas trevas, ou seja, na ausência da luz. Quando nos Na noite santa da Páscoa, caminhamos ao som do convite. A luz de Cristo, gloriosamente ressuscitado, nos dissipa as trevas do coração e do espírito. Deixemos que o amor de Deus, que enviou Jesus para nos salvar, entre em nós. E a luz que Jesus traz, a luz do Espírito, nos ajude a ver a vida com a luz de Deus, com a luz verdadeira. Confiemo-nos a Maria, Senhora mais brilhante que o sol, para que a luz de Deus penetre o mais íntimo dos nossos corações e as trevas se convertam em luz. Irmãos e irmãs, nós que acreditamos no nome do Filho unigênito de Deus, procuremos o nosso Pai Celeste dizendo confiadamente: ouvi-nos, Pai de bondade. Para que o dom de Deus, que amou tanto o mundo, defenda a Santa Igreja de todos os perigos, oremos. Ouvi-nos, Pai de bondade. Para que Deus, que entregou o seu Filho unigênito, conceda aos nossos dias paz firme e duradoura, oremos. Ouvi-nos, Pai de bondade. Para que Deus, que quis salvar o mundo em Cristo, converta os pecadores e nos livre do mal, oremos. Ouvi-nos, Pai de bondade. Para que Deus, que enviou ao mundo a luz verdadeira, conceda a vida eterna aos que praticam a verdade, oremos. Ouvi-nos, Pai de bondade. Para que Deus, que ouve o clamor dos pobres, acolha e proteja os peregrinos deste santuário, oremos. Ouvi-nos, Pai de bondade. Vós sois bom, Senhor nosso Deus. Atendei-nos com amor e salvai-nos de todas as angústias. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício, nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem. Concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e abrem-se para os fiéis as portas do reino dos céus. Porque a nossa morte foi redimida pela sua morte, e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que
que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna. Em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco de Assis Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Leão, nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces esta família, que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele consteis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos na paz de Cristo. Paz contigo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
que todo que nele crê, para que todo que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, para que todo que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, para que todo que nele crê, não morra, mas tenha a vida O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, para que todo que nele
Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo, aleluia, 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 louvor a vós, ó Cristo, aleluia, aleluia. Deus reina, Cristo impera, aleluia. A morte foi vencida, a cruz venceu o inferno. Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo, aleluia, aleluia. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Desejo a todos uma continuação de santa peregrinação aqui neste lugar tão especial para cada um de nós, onde acorremos e recorremos, pedindo à Mãe de Deus que nos ensine cada vez mais a ser discípulos do ressuscitado. Invoco para vós a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receberdes a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos redimiu e tornou seus filhos adotivos, vos conceda a alegria das suas bênçãos. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, vos faça, por sua bondade infinita, tomar parte na herança eterna. Amém. Vós que pela profissão da fé ressuscitastes com Cristo no batismo, mereçais pela santidade da vida encontrá-lo um dia na pátria celeste. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força, e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Virgem Santa Estrela que nos guia, Ave Mãe da Igreja, ó Virgem Maria.
ante